Boa noite a todos e que a doce paz do Divino Mestre Jesus continue nos envolvendo, nos inspirando, nos orientando no estudo da temática da noite de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, nas questões de número 422 a 424. E antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, começamos sempre com uma questão que sempre fazemos questão de iniciarmos os nossos estudos, que é justamente com a pergunta: por que é importante estudar o Livro dos Espíritos? Justamente numa doutrina que é tão rica, que tem um manancial extraordinário de livros, de literaturas, de informes, não só religiosos, mas filosóficos e científicos. Por que começar justamente com o Livro dos Espíritos? E nós lembramos, como sempre, que ele é a base, é o início, é a pedra angular, foi justamente onde tudo começou. E também porque é fundamental e desejamos que, na medida do possível, os irmãos e as irmãs presentes possam participar. Esse estudo não teria sentido nenhum se nós ficássemos fazendo aqui meramente um trabalho expositivo. Então, nós sabemos que nem sempre a timidez permite levantar a mão e perguntar. Mas, na medida do possível, estamos aqui para responder às eventuais dúvidas que os irmãos e as irmãs porventura têm, que, por sinal, podem colaborar em muito. Porque, às vezes, uma pequena pergunta é a grande pergunta da noite que faz com que todos tornem proveitoso o estudo da temática do Livro dos Espíritos. E por isso nós lembramos que não há por que ter medo de espíritos. Sei que os que estão aqui já labutam há muito tempo na casa espírita, mas mesmo conhecendo pessoas que estão dentro da casa espírita há muito tempo, tem uns que não, na hora de conversar com o espírito não é comigo. Não quero ver espírito, não quero conversar com espírito. E o estudo dos livros dos espíritos nos ajudam justamente nesse sentido. Não é para ser passista, ou para ser doutrinador, ou para ser médium, não. É para entender que não há porquê de se ter medo dos espíritos. Que os espíritos nada mais são do que todos nós, uns encarnados e outros desencarnados. E que é fundamental lembrar que o livro dos espíritos, sendo redundante, é dos espíritos, não é de Kardec. Kardec é o codificador. O próprio Kardec coloca de uma forma muito objetiva, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, na própria introdução do Livro dos Espíritos, que a ele não cabe nenhum mérito a respeito das ideias desenvolvidas dentro da doutrina. Que ele apenas é a pessoa que recebeu os informes e a dispôs da maneira que dispôs para que todos pudessem estudar. E nós poderíamos passar aqui a noite toda, inteira, falando só do porquê do Livro dos Espíritos. Mas nós temos que dar continuidade à leitura. Nas próximas oportunidades, nós conversaremos mais sobre os porquês e da importância de estudar o Livro dos Espíritos. Muito bem. E começando exatamente da questão 422, que trata da letargia, da catalepsia e das mortes aparentes, nós lembramos que a catalepsia e a letargia foram classificadas por Kardec como faculdades de emancipação ou desdobramento da alma, geralmente durante o sono. Os letárgicos e os catalépticos ficam imobilizados, vendo e ouvindo o que acontece ao seu redor, sem poder se exprimir, o que lhes dá uma sensação de impotência e muito desconforto. Isto é, guardam em espírito consciência de si, mas não podem comunicar-se. Ou seja, não sei se alguns dos aqui já teve a oportunidade de conversar com pessoas que acordam durante a noite vendo fogo. Provavelmente aconteceu com alguns de nós. Comigo mesmo já aconteceu desde criança e eu não sabia o que estava acontecendo. Queria falar, não conseguia. Queria me mexer, não conseguia. Quando rezava um Pai Nosso, aí eu acordava. Ok? Então, isso só para lembrar o que é letargia e catalepsia.
Na questão 422, Kardec perguntou à espiritualidade da seguinte forma: os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos ou pelos ouvidos que têm essas percepções? Entenderam a pergunta de Kardec? Kardec está perguntando, em outras palavras, quando as pessoas acordam durante a noite e veem o seu corpo, eles estão percebendo pelo ouvido, pelos olhos, de que maneira eles estão tendo consciência desse evento? E a espiritualidade respondeu: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, o espírito desperta, mas o corpo não. Temporariamente perde a condição de se comunicar com o corpo físico e através dele se expressar. Seria mais ou menos isso o que acontece. E aí Kardec, como grande perguntador que era, perguntou: por que isso acontece? E a espiritualidade respondeu: porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Ou seja, esse estado de catalepsia e letargia não são novidades. A própria ciência lida com essa condição já há muitos anos, desde os primórdios da humanidade. Tanto que, não raro, hoje não, porque a ciência nesse sentido já evoluiu um pouco, mas era muito comum. Ao tentar se desenterrar o corpo para fazer o acompanhamento, perceber que o defunto, literalmente, tinha mudado de posição. Muitas das vezes contorcido, ou seja, a pessoa foi enterrada viva. Tem até aquela história do salvo pelo bombo, já ouviram falar isso? Nessa história? Essa informação acontecia com tanta frequência no passado, teve algumas pessoas sabedoras que perdiam essa consciência em algum momento de vida, pediram para ser enterrado com um bombo, ou seja, com uma cordinha, com um sino. Isso é verdade, isso é verídico, não é conversa não. E que durante o período pós-enterro despertaram e balançaram os ombros. Daí a expressão salvo pelo bombo. A gente não faz ideia disso, essa é uma realidade. Então, hoje em dia, com o avanço da medicina, tem-se mais condições de se analisar a morte cerebral e se efetivamente o corpo deixou de funcionar. Eu lembro ainda, enquanto jovem, eu era propagandista de laboratório, aqui no Hospital Getúlio Vargas. E eu passava frequentemente da emergência para as enfermarias, por um corredor que ligava a emergência a essas enfermarias. E eu lembro muito bem, aquilo me chocou, porque eu estava começando já a minha vida como propagandista de laboratório. Um rapazinho, era um jovem, não tinha 15 anos de idade, todo cheio de esparadrapo, deitado numa maca, estava morto. E o enfermeiro, interessante isso, aconteceu comigo, ia levá-lo para o necrotério. Mas eu não sabia, eu achei curioso, porque o enfermeiro, antes de empurrar a maca, bateu palmas na frente dele, mas com toda a força, tipo assim, tentando acordar. E eu fiquei sem entender, aquilo me chocou. Então, assim, era o enfermeiro fazendo a última tentativa de saber. Depois eu fui perguntar aos médicos, outros enfermeiros, por que é que ele fez isso. Era o enfermeiro tentando ver se realmente o rapazinho estava morto. Então, uma coisa que parece assim, engraçada, foi muito séria. Essa história do salvo pelo mundo, essa história da batida de palmas do enfermeiro, são coisas reais que aconteceram e que é muito sério da nossa condição real de viver. Ou seja,
A espiritualidade, respondendo ao porquê de Allan Kardec, ele disse que é para que o homem possa analisar que além do corpo há mais alguma coisa. O homem que acredita essencialmente só na vida, durante a vida, comete um triste engano. Ele não pode negar a realidade pós-vida corporal. E hoje, comumente, ainda se encontra com muita frequência os ditos ateus. Não é isso? Então, continuando com essa temática, nós buscamos hoje, no livro Filosofia Espírita, uma psicografia de João Nunes Maia, no comentário do Espírito Miramês, onde ele comenta a questão 422 do livro do Espírito, que tem como tema letargia e catalepsia. E Miramês começa dizendo o seguinte: a criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito, fluido do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispiritual. Eu não sei se vocês entenderam o que Miramês está dizendo, mas ele está dizendo objetivamente que existe um tipo de catalepsia e letargia que não é só do corpo, que é também do espírito ou do perispírito. Entendem isso? Então, a letargia e a catalepsia não é só uma realidade onde o corpo físico eventualmente deixa ou perde a sensibilidade. O corpo perispiritual e o corpo espiritual sofre também esse tipo de letargia e catalepsia. E continua Miramês dizendo: nada há a não ser Deus que possa impedir o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é luz de Deus, com dons que ele mesmo deu por amor. E continua Miramês dizendo: nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. O mesmo acontece com o perispírito, que mesmo com a tenuidade de seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. E assim acontece com outros corpos que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma, para que se entenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. Ou seja, Miramês está dizendo aí para a gente que assim como o corpo físico sofre essa dormência, essa perda de sensibilidade, o perispírito também perde, dependendo da sua condição evolutiva. E, por sua vez, a condição espiritual também. Ou seja, uma coisa que não é dada muita atenção, nem tampouco buscada a devida compreensão, que é a letargia e a catalepsia, simplesmente acreditando que acontece um número muito pequeno, acontece na verdade com a grande maioria de nós. Podemos ser, quem sabe, esses verdadeiros catalépticos, ou sofrer as nossas verdadeiras letargias espirituais ou perispirituais. Vamos ver como. Continua Miramês dizendo: outra letargia e outra catalepsia, piores que as do corpo, são aquelas dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho naquela passagem de Jesus quando afirma: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Ou seja, de forma bem sutil, Miramês está sugerindo-nos que quando Jesus se referiu a deixar os mortos cuidar dos mortos, se referiu também à condição cataléptica que nós experimentamos nas nossas realidades espirituais, que precisamos cuidar do presente, da consciência atual, da condição de se viver, do experimentar da existência, das buscas e das causas e dos porquês
de estarmos aqui, na nossa condição inicial de vida, de onde vimos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, ou seja, de uma maneira bem sutil, filosófica até, podemos dizer assim, Iranês sugere que nós vivemos as nossas catalepsias e as nossas letargias quando estamos vivenciando a materialidade, a nossa condição de alimentar o imediato, a nossa busca da sobrevivência. Não que isso seja menos importante, tem sua importância, portanto, que estamos aqui vivenciando essa realidade, mas vivenciamos e alimentamos um certo tipo de letargia quando esquecemos a nossa realidade espiritual e nos alimentamos essencialmente da condição materializante de si. E Miramês continua dizendo: os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual podem demorar a se desligar. Outros estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo depois a sofrer as consequências da aceitação desse estado anormal. Ou seja, nós podemos entender assim, nossos irmãos viciados, nós quando nos alimentamos dos maus hábitos, dos nossos maus costumes, das nossas inferioridades, estamos nos alimentando e vivenciando a nossa condição letárgica de si, a nossa catalepsia existencial, esquecendo-se de onde vimos, de onde nós vimos, do mundo espiritual. Onde vamos? No mesmo lugar de onde vimos, para o mundo espiritual. Então, a rigor, podemos entender que catalépticos ou letárgicos somos todos nós que vivenciamos essa condição de interpretação de vida, sem alcançar, muitas das vezes, que nós somos os principais responsáveis pela nossa letargia ou catalepsia. E que a perda de consciência nada mais é fruto da falta de esclarecimento, da falta de busca de entendimento, da falta de compreensão no estudo do livro dos Espíritos, por exemplo. Porque muitos de nós querem ou queremos conhecer o mundo espiritual lendo romance. Nada contra. Eu mesmo comecei a ler Espiritismo quando tinha 17 anos, lendo romance, foi o que me chamou a atenção para o mundo espiritual. Eu devorava romances, um atrás do outro. A Abadia dos Beneditinos, A Vingança do Judeu, e por aí vai. A série de Emmanuel. Mas quando foi chegando lá perto dos 30, a coisa foi mudando. A necessidade, as ideias, os pensamentos. E só frequentar a casa espírita não dava resposta. E infelizmente e lamentavelmente, nós continuamos como dantes, frequentando os cultos religiosos, tentando encontrar as respostas. Que é um momento sagrado, que é um momento santo, que deve ser feito, mas com apoio, com busca de entendimento, de reencontro, de comunhão, de fraternidade, de oportunidade, de trabalho, de esclarecimento, mas que sem a devida busca interior, do entendimento e do discernimento pessoal, para vencermos as nossas catalepsias e as nossas letargias, sinto muito, vamos continuar sendo ou sofrendo ou nos alimentando das nossas letargias e catalepsias. Infelizmente a hora não dá. Poderíamos passar aqui mais uma hora só falando dessa questão 422, só com Miramês. Nós deixamos a sugestão para os irmãos e irmãs se aprofundarem um pouco mais nessa temática da questão 422, buscando filosofia espírita, nesse item, onde Miramês aborda. É muito rico e é maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem condições de ler tudo aqui agora. Vamos passar a questão de número 423, onde Kardec perguntou à espiritualidade, colocou no livro dos Espíritos, na questão 423, a seguinte pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo
a imprimir-lhes todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Está clara a pergunta? Kardec pergunta à espiritualidade se na letargia o espírito vivencia toda a experiência de morto e depois volta à vida. Nós lembramos que letargia é o estado de inconsciência que se assemelha ao sono profundo. Não tem nada a ver com morte. E a espiritualidade nos diz, na letargia, o corpo não está morto. Portanto, há funções que continuam a executar-se. É por isso que muitos foram enterrados vivos, porque a ciência ainda não tinha condição de identificar, por exemplo, vida cerebral ou função cerebral e outras condições de realidade existencial que mantêm o corpo vivo. É por isso que muitos ainda imaginam que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro reviveu, foi revivido por Jesus. Mas o espírito de Lázaro, de alguma sorte, ainda se encontrava ligado ao corpo. Muito bem, Jesus, com sua condição espiritual de elevação, com sua autoridade moral, teve condições de proporcionar a Lázaro voltar à vida normal, porque é sabido que Lázaro estava simplesmente em estado de putrefação. Então, muitas funções de Lázaro, sabe Deus que não funcionavam mais, mas o espírito de Lázaro ainda se ligava ao corpo. E é isso que a espiritualidade nos diz. A morte se presume o desligamento do espírito do corpo físico. É desse aspecto que nós entendemos o ponto de vista da morte. A vida continua, naturalmente, mas voltar ao mesmo corpo, a ressurreição, como muitos ainda acreditam, essa não é uma condição de acontecer. Nem tampouco aconteceu com Lázaro. E continua a espiritualidade respondendo a Kardec. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Lá na crisálida não está lá a lagartinha ainda se alimentando e por fora aparentemente morta, mas lá não está vivenciando a sua condição de transformação para eclodir em vida. É mais ou menos isso que acontece. A espiritualidade ainda continua dizendo, ora, quando o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos. Os laços que prendem um ao outro. Integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Ou seja, primeiramente dizendo taxativamente, depois que há o desligamento espiritual, tá certo? E muitas correntes filosóficas denominam cordão de prata, outros como cordão de ouro, e por aí vai. Quando há o desligamento desse cordão, e que nós sabemos que não é um cordão, é só uma forma, como eu poderia dizer, romântica de se definir a espiritualidade, porque sabemos que o espírito, e isso a doutrina dos espíritos deixa muito claro, cada célula do ser, todas as células, 6 milhões de células, estão todas elas ligadas ao perispírito, que por sua vez estão ligados ao perispírito. Então não é um simples cordão, como muitos visualizam. E quando se usar esse termo, não devemos deixar de aceitar, mas que compreendamos que essa ligação através desse cordão nada mais é do que a ligação de cada célula do corpo material ao perispírito e, por sua vez, do perispírito ao espírito. Então, a morte só acontece quando há esse desligamento. O perispírito nunca se desliga do espírito. Vai continuar por toda a evolução existencial. Um dia, o espírito vai evoluir tanto que essa condição perispiritual vai se tornar tão diáfana, e assim nos esclarecem o espírito, que esse vai se confundir com o próprio espírito, por sua condição evolutiva. Mas o corpo físico é diretamente proporcional à condição da necessidade existencial que nós experimentamos para evoluir nesse momento existencial que nos encontramos. Ou seja, nós precisamos da matéria. A matéria é fundamental para nós.
Não devemos relegar ela a segundo plano. Não, muito pelo contrário. Mas o que não podemos e que não devemos fazer é dar a ela mais importância. E via de regra, hoje, no nosso plano Terra, é isso que o homem faz. Nega-se ou se esquece do plano espiritual e só se abraça com o plano material. Não é dar menos importância ao plano material. Se deve dar a mesma proporção de valor e importância que se tem no mundo material, sem se esquecer da realidade espiritual. Que, aliás, esse plano material é consequência, é fruto do plano espiritual. Que sem ele, esse não existiria. Pelo contrário, o plano espiritual, ou perispiritual, como queira, vai sempre existir, independente de haver plano material ou não. E continua a espiritualidade dizendo, desde que um homem aparentemente... Nessa questão especificamente, em todas as situações desse fenômeno, existe a questão espiritual ou existe a letargia que é unicamente biológica? Não, existe. É isso que vira... Não. Tudo bem. É porque eu toquei nesse aspecto, aprofundando o que primeiramente disse, porque a gente entende que letargia e catalepsia é só do corpo físico. Não é. Existe a catalepsia e a letargia espiritual também. O perispiritual também, por sua vez. Ok? Muito bem. E aí, a espiritualidade continua respondendo Kardec, dizendo, desde que um homem aparentemente morto envolve a vida, é que não era completa morte. Precisa desenhar ou está claro? Está claro, né? Então, assim, é a espiritualidade nos dizendo, em outras palavras, que Lázaro não ressuscitou. Ele não estava morto. Ele estava momentaneamente sob um estado de letargia física. E aí, é a parte de Miramês, onde ele aprofunda essa questão que vamos deixar para os irmãos e as irmãs buscarem na obra Filosofia Espírita, e vamos buscar só a parte onde ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se é nessa ou é na seguinte. Com Jesus, o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital no seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito voltasse à sua vida física. E assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Ou seja, é a espiritualidade nos trazendo a informação bem contundente, bem objetiva, porque, lamentavelmente, eu já tive a oportunidade de ver um orador espírita, pelo menos, antigo, dizer literalmente que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto. O Lázaro foi diferente. E não é fato. Não existe, em toda a literatura, pelo menos aqui eu conheço, que não é grande coisa, mas pelo menos eu não conheço, em livro nenhum, em nenhuma literatura, em nenhuma forma, nenhuma referência, onde se proponha que Lázaro foi ressuscitado. O melhor que eu encontrei foi as palavras de Miramês, quando ele diz objetivamente e claramente o que aconteceu, que é um raciocínio comum dentro da corrente de entendimento espiritista. Ok? Infelizmente, por conta da hora, eu não vou poder aprofundar a questão 423 com Miramês, mas os irmãos vão poder pesquisar. Esse livro, a gente volta a repetir, ele está de graça. Quem aqui está querendo entender livro de Miramês, pelo amor de Deus? De graça na internet. É só buscar lá, Filosofia Espírita Miramês. Vai encontrar rapidamente essa obra. Muito bem. E aí nós, finalizando o estudo da noite, também não vai dar tempo de explanar tudo, mas vamos abordar o que nos for possível. A questão 424 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: por meio de cuidado dispensados a tempo, podem reatar-se laços
prestes a se desfazer e restituir-se à vida, um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Entenderam a pergunta? Não? Vou traduzir. Kardec, em outras palavras, está perguntando: pode-se dar vida a alguém que ia morrer? Bem simples. Pode. Não, a medicina não faz isso todo dia? Não precisa ser espírita, não precisa fazer nenhum trabalho especial, não precisa ser Jesus. Não, a medicina faz isso todo dia. O camarada que tem um infarto, se não for socorrido, ele não pode morrer, mas ele não é socorrido. Em outras palavras, é isso que Kardec perguntou, mas com uma subjetividade que a gente leva para o plano espiritual, mas não é. Em outras palavras, é isso que Kardec questiona. E a espiritualidade respondeu: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Kardec foi, durante 30 anos, ou foi 35 anos, se não me engano, magnetizador, magnetista. E era ex-manipulador da condição magnética humana. E a espiritualidade utilizou-se dessa condição para exemplificar a ele que ele próprio presenciava a essa condição de realidade. Ou seja, o magnetizador que sabe, que conhece, entende não só as maneiras, as técnicas do uso do magnetismo, pode verdadeiramente salvar vidas. Coisa que, inclusive, a medicina, para a doença que, inclusive, a medicina não trata. Não sabe tratar. Muitos cânceres, muitas doenças, que até hoje a medicina não consegue, não tem respostas. Em outras palavras, é isso que a espiritualidade diz. E, na época de Kardec, o magnetismo era utilizado comumente para doenças tidas insolúveis. Quantas pessoas se tem? É só buscar nos anais da história do magnetismo que vai se encontrar grandes informes a respeito de doenças de pessoas que foram tratadas através de magnetizadores, através de magnetismo, e vão encontrar fatos registrados concretos dessa realidade. E aí a gente não está falando de Mesmer, certo? Mesmer foi o que mais teve notoriedade. Mas tem vários outros autores que tratam disso. Ok? E continua a espiritualidade respondendo: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. E isso perdura até hoje. Até hoje a ciência não sabe explicar. Tem, assim, informes, tem pesquisas, tem percepções que não tinham antes, mas que ainda a causa propriamente dita não sabe. Não tem informe adequado. Mas sabe que deriva do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade. Continua a espiritualidade dizendo: diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, ou seja, o corpo inteiro, e dá ao corpo todas as aparências da morte. Observem bem, é a aparência da morte, não é a morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível como morte. Ou seja, na catalepsia, hoje nós compreendemos que é o médium, que se trata de uma expressão de mediunidade. Até certo tempo atrás se entendia apenas como uma patologia física ou psicológica, ou neurológica, como queiram. Mas hoje nós sabemos que é uma expressão de mediunidade. E desde que se saiba utilizar-se dela, pode-se conseguir grandes resultados, grandes trabalhos. Trabalho de desenvolvimento mediúnico, trabalho de cura, trabalho de esclarecimento, trabalho de informação, trabalho de orientação. Ou seja, nós estamos perdendo, a grande realidade é essa, enquanto movimento espírita, grandes oportunidades de aprendizado, de estudo, de esclarecimento. E Kardec foi taxativo. Conhecer
o espiritismo sem o magnetismo, e conhecer magnetismo sem o espiritismo, é ter o conhecimento capenga. Quando você trata do espiritismo sem o magnetismo, você está como que caminhando com uma perna só. Em outras palavras, por isso que ele diz. São doutrinas irmãs. Uma depende da outra. Uma vive em comunhão com a outra. Uma explica a outra. E nós, enquanto movimento espírita, ainda estamos muito distantes. A maioria dos magnetistas querem explicar o magnetismo sem o espiritismo. É uma verdadeira briga, lamentavelmente. Alguns se dizem até espírita, mas para vender livro. Tristemente é isso. Que sabem que o público espírita é o que está mais de fácil acesso a esse entendimento, aí se intitulam espírita, mas quando a gente vai ver os seus procedimentos, querem afastar a técnica magnetista do espiritismo. E os espíritas, por sua vez, não. Quando você entra em um assunto, eu mesmo fui vítima disso. Quando tratei de magnetismo em um dos nossos vídeos do YouTube, um tradicional, não vou citar o nome por questão de respeito à ausência, orador espírita, diz: não, você está tratando aí é magnetismo. Não tem nada a ver. Magnetismo sem espiritismo não se explica. Espiritismo sem magnetismo, por sua vez, também é incompleta. Há de se ter o conhecimento das duas filosofias, das duas ciências, porque uma, sem a outra, se torna capenga, como diz o próprio codificador. Muito bem. Aí, concluindo, a catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Isso aí é já. A letargia continua a espiritualidade. É sempre natural. A catalepsia, por vezes, é espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Ou seja, o letárgico acontece de forma espontânea, naturalmente. A catalepsia pode ser natural, mas pode ser provocada, produzida, intuída ou direcionada através da ação magnética humana, desde que se saiba e se tenha conhecimento das técnicas magnéticas. Isso aí é um estudo profundo, muito profundo, mas muito interessante também. E aí, faltando só, a gente só tem 4 minutos, né? Eu estou enganado. 9:10. Então nós temos um pequeno tempo para falar um pouquinho do que nos trouxe Miramês sobre essa questão 424, cujo título é Reatar Laços. Nos diz Miramês: o assunto focalizado pela pergunta 424, com a sua magistral resposta, é muito interessante. Ela focaliza um tema que se dá muita esperança, mostrando que o Espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenha em fazer o bem com consciência dentro do saber e do amor. Ou seja, é Miramês enfatizando, dando foco à questão 424 do Livro dos Espíritos, sugerindo, nas entrelinhas, um aprofundamento dessa questão. E continua dizendo: em muitos casos, quando o encarnado está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação, pois o médium generoso é capaz de assimilar o júri universal, transformando em magnetismo animal. E a gente, quando ouve essa palavra, parece que a gente está falando palavrão. Magnetismo animal. O que será isso? Eu mesmo, no dado momento, durante esses meus, sei lá, cerca de 40 anos dentro da doutrina espírita, lá pelos 20 anos depois de tanto frequentar centro espírita, a Federação Espírita, inclusive, quando eu vi esse nome, magnetismo animal, eu achei que era um palavrão. O que é isso? Não tem nada a ver com o espiritismo. Mas a curiosidade é grande. A gente começou a estudar, a ler, e a gente viu, se deparou com os informes de Kardec a respeito do magnetismo. Foi quando a gente se deu conta que parece que tem um espiritismo,
uma filosofia espírita, uma ciência espírita, que ela está à parte de Kardec. Será que é por isso que chamam de espiritismo kardecista? É kardecismo aquele que não tem o magnetismo? Não pode ser, porque o próprio Kardec diz que o espiritismo sem magnetismo é capenga. Um sem o outro não se explica. Por que será? Cabe aí uma grande reflexão. E se em torno de si existem companheiros de alta linhagem espiritual, é possível levantar caídos, curar enfermos e mesmo reatar laços que quase a serem desfeitos. Ou seja, quando a gente entra numa sala de cura, e aí os espíritas de plantão tremem quando a gente fala nessa palavra cura, de sala de cura, porque acha que não existe a cura, não conseguem entender que essa cura pode ser e é processada, em parte, pelos encarnados também. Mas não só pelos encarnados também, como querem e sugerem muitos os magnetistas. Como também não é só pelos espíritos que essa cura é realizada. Porque os espíritos necessitam de quê? Não necessitam de nós para fazer nada, mas eles contam com a nossa boa vontade, com a nossa fé, com a nossa predisposição, com a nossa aceitação, com a nossa sintonia, sobretudo, para que a gente possa somar as condições energéticas e dentro dos nossos limites, das possibilidades que a espiritualidade que nos assiste tem, de nos ajudar. Então, sala de cura existe, mas não aquela cura mágica, maravilhosa. É preciso se entender o termo cura. O problema é que até o termo cura nós não entendemos. Nós não compreendemos. A própria obsessão em si, a condição da cura, começa no próprio obsediado. E tem gente indo para casa espírita tratar da obsessão porque é um problema dos espíritos, é um problema espiritual. E não se dá conta e não entende e não compreende que a cura da própria obsessão começa nele, na predisposição, no entendimento, na assiduidade, na busca, no aprendizado, na fé, na entrega e, sobretudo, no esclarecimento. Porque desobsessão sem esclarecimento só Jesus fez, porque tem autoridade moral para fazê-lo. Nós não temos. Então, nós precisamos, sobretudo, do esclarecimento, dessa dedicação e desse direcionamento. E continua a vir a mesmo dizendo: o magnetismo pode muito em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já falecidos, por carência de tal energia. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a cada leitura nobre e conversações edificantes. Vocês percebem que é na leitura nobre, nas conversações edificantes, naturalmente nas nossas disposições mentais, no nosso fluido vital, que é derivado do fluido cósmico, universal, é que se predispõe numa linhagem de comunicação que possibilita a condição de interação, de ajuda, de socorro, de cura. E sem ela, sem a fé, resumindo, a gente não consegue manipular essa condição. Só Jesus pode me salvar. E Jesus, antes de curar qualquer um, perguntou: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Acreditas que eu possa fazer? Ou seja, ele tinha certeza que podia fazer, senão não ia se oferecer. Mas antes ele buscava em cada um a predisposição, a percepção, a doação de si para consigo mesmo em busca daquilo que queria. Porque um carro novo eu também quero. Mas o que é que eu estou fazendo para conseguir um carro novo? Não sei se vocês estão me entendendo a comparação. É como uma doença, eu quero ficar bom, eu tenho câncer. Qual é a origem do câncer? Eu procurei me esclarecer. Não, é o mau funcionamento das células que começam a trabalhar no seu DNA e formam a codificação de respostas erradas e começam a fumar o hormônio. Essa é
informação corriqueira que se tem da formação de um tumor maligno. Mas o tumor não começa no corpo físico. O corpo físico é resultante. Começa no corpo perispiritual, porque, por sua vez, começou no espírito. Eu, enquanto espiritista, procurei me entender nisso, ou eu fui só para a sala de cura me curar? Sem a minha predisposição, sem a minha doação, sem a minha dedicação, sem a minha fé, eu vou conseguir essa cura? Só se Deus quiser. E Deus quer, mas antes Ele quer que eu me esclareça. Aí volta-se para o esclarecimento. Sem o entendimento, sem o esclarecimento, sem a compreensão daquilo que eu preciso processar de mim para comigo mesmo, sinto muito. Não vou para lugar nenhum. Muita paz para todos.